É tanto fundo imobiliário barato que eu fico até triste por não ter mais dinheiro para investir. Mas se você ainda tem alguma coisinha para investir esse mês de dezembro, eu trouxe para você 5 ótimas opções de fundos imobiliários que são bons, estão baratos, com descontos ali por volta de 20%, 25%, até mais de 30%. Estão entregando por volta de 10 a 12% de rentabilidade. Como são fundos imobiliários de tijolo, cara, são excelentes opções. Bem, para quem é novo por aqui, meu nome é Matheus, este é o canal Efeito FIIs, e ontem eu te falei a respeito de 5 fundos imobiliários. Cara, por que eu tô com essa caneta aqui? Ontem eu falei sobre 5 fundos imobiliários para o longo prazo, e hoje eu vou trazer mais 5 fundos imobiliários também focando no longo prazo. Vamos lá então, sem enrolação. O primeiro fundo imobiliário é de shopping, HSML11, vem sendo negociado por R$ 75, PVP 0,72, ou seja, 28% de desconto, dividend yield 12,25%, um ótimo desconto e uma boa rentabilidade. Olhando agora alguns pontos do HSML11, ele possui mais de 2 bilhões de reais de patrimônio, mais de 196 mil cotistas, chegando perto dos 200 mil cotistas, né? E alguns destaques desse fundo que eu gosto bastante é que ele é o único fundo imobiliário de shopping aqui no Brasil que possui posição majoritária em todos os ativos. Outros, por exemplo, possuem participação em 15 ativos, 20 ativos, mas a sua participação é minoritária, ou seja, eles não têm o controle, diferente do HSML11, que possui 7 shoppings, mas detém o controle. Isso eu acho bem interessante. Outra questão também é que esse fundo imobiliário é conhecido por aumentar os seus ativos, aumentando também a sua rentabilidade. Outra questão bem positiva. Só para você dar uma olhada, ele possui participação em 7 ativos bem interessantes. Olha só a participação dele, ó. 70%, 51%, 58%, 96%, 100%, ou seja, todos os ativos do fundo ele detém um controle. E hoje, cerca de 95% estão ocupados, apenas 4,5% estão de vacância. Se você der uma olhada, ó, esse fundo possui participação em shoppings localizados em vários estados, até mesmo lá no Acre. Contudo, ele está alavancado. Perceba que nesse exato momento ele está com a alavancagem de 18,5%, mas é uma alavancagem bem tranquilinha, até 20% eu fico bem de boa, que é o caso do HSML11. E como ele possui cerca de 147 milhões de reais em caixa, esse valor daria para pagar aproximadamente até aqui, ó, até 2029. Chegando lá, o fundo imobiliário ou vai fazer alguma emissão de cotas, ou vai vender algum ativo. De qualquer forma, é um ativo bem redondinho, principalmente quando a gente olha para o longo prazo. E a sua perspectiva de rendimento, ao menos até abril de 2025, é entre 82 e 80 centavos por cota, ou seja, uma ótima rentabilidade para o cotista. Na minha opinião, é uma ótima oportunidade, ótimo desconto, ótimo fundo imobiliário. Mas claro, esse vídeo não é recomendação, é educacional, com base apenas na minha opinião. Próximo fundo, agora de logística, XPLG11, vem sendo negociado por R$ 88, PVP 0,79, ou seja, 21% de desconto, dividend yield 10,57%, também uma ótima rentabilidade. Ele possui participação em todos esses ativos localizados em vários estados, como por exemplo, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina. Cara, na minha opinião, esse fundo imobiliário possui uma ótima carteira de ativos. E ele vem vendendo participação em alguns ativos, conforme você está vendo aí na tela. É uma estratégia do fundo imobiliário, fico bem tranquilo em relação a isso. Hoje ele possui mais de 60 inquilinos, sendo os principais a Via Varejo, a Leroy, a Rine, Mercado Livre, GPA e os outros, conforme você está vendo aí na tela. Sendo que 61% são de comércio varejista, o restante material de construção, logística, e o restante conforme você está vendo aí na tela. 80% dos contratos são reajustados pelo IPCA, ou seja, a inflação, e aproximadamente 50% só vão vencer de 2029 em diante. Logo, muito tempo aí pela frente. E ele vem reduzindo a sua vacância, reduziu mais ainda recentemente. Aqui nesse relatório está em 1,5%. Chegou a 3,4%, teve uma época aí que deu um problema com o inquilino, enfim, isso já passou. O fundo imobiliário já vem reduzindo a sua vacância, isso é bem interessante. Ele apanhou bastante, por isso que hoje, na minha opinião, ele é um ótimo fundo imobiliário por longo prazo e está em um excelente valor. Só que ele está alavancado. Contudo, é uma alavancagem
bem tranquilinha, pode ficar sossegado em relação a isso. Se a gente entra no informe mensal do fundo, ele possui duas dívidas. Temos aqui que ele emitiu alguns CRIs e obrigações de imóveis. Se você somar os dois, dá por volta aí de 221 milhões de reais. Matheus, é muito dinheiro. Cara, esse fundo possui um patrimônio de quase 4 bilhões de reais. Isso não dá nem 10% de alavancagem. Nem preciso fazer o cálculo aqui. Não dá nem 10% de alavancagem. Então, para o longo prazo, é um excelente fundo imobiliário. Agora, o próximo fundo, bem conhecido também, ele é de shopping, o famoso VISC11, vem sendo negociado a R$ 87, PVP 0,72, ou seja, 28% de desconto, dividend yield 12,10%. Acredito que nos próximos meses esse fundo deve diminuir o seu dividend yield, mas beleza, entre 8% a 10% para mim está de bom tamanho. Ele possui participação em vários shoppings, conforme você está vendo aí na tela, deixa eu baixar aqui, ó. Ele possui participação em vários shoppings, isso é bem interessante, né? Mais de 20 shoppings aí em torno do portfólio, localizados em vários estados, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, o restante em vários outros estados, mas ele possui a participação minoritária na maioria dos seus ativos, cerca de 69%, e apenas 31% ele detém o controle. Então veja que ele possui participação em bem mais de 20 ativos, né? 30 shoppings localizados em 16 estados diferentes, bem tranquilo também, mas ele está alavancado. Mas se você der uma olhada, olha só essa alavancagem, 627 milhões de reais. Matheus, é uma alavancagem muito alta, beleza, mas ele possui aplicações financeiras de 355 milhões de reais e 46 milhões de reais ainda de valores a receber. Se você pega essa dívida e diminui por esses valores, cara, a dívida dele não dá nem 10% do valor dos imóveis, então também é uma dívida bem controlada. Logo, VISC11 é uma excelente opção para o longo prazo. Próximo fundo, de novo do segmento de logística, LVBI11, vem sendo negociado a exatos R$ 91, PVP 0,74, ou seja, 26% de desconto, dividend yield 11,71%, também uma excelente rentabilidade. Ele possui participação em vários ativos e olha só, a maioria, 100% de participação, conta com 33 locatários, vacância física bem baixa, 0,7%, prazo médio remanescente dos contratos, 51 meses. Mas eu fico bem de boa em relação a isso quando a gente olha a qualidade dos ativos do fundo imobiliário. Pelo menos grande parte possui uma boa localização e são de qualidade. Um destaque para esse imóvel aqui é localizado em Extrema Minas Gerais, porque eles têm um certo tipo de benefício fiscal. Se o governo mexer com isso, vai impactar também o LVBI11. Então, se você quiser investir nesse fundo, saiba desse risco que você estaria correndo. Ele conta com vários inquilinos, Scania, Amazon, Ambev, DHL, Magazine Luiza e vários outros, sendo que 23% são de e-commerce, 22% logística, 16% varejo e o restante conforme você está vendo na tela. Cerca de 53% dos contratos são reajustados pelo IPCA e o restante pelo IGPM. 30% são atípicos, mas eu fico bem tranquilo em relação a isso, porque esse fundo imobiliário possui imóveis de qualidade, né, e bem localizados. Quanto ao vencimento dos contratos, pode ver que é bem dividido, mas eu ficaria de olho, porque em 2025 vão vencer 10%, 2026 6%. Ah, Matheus, por que ficar de olho? Porque o fundo imobiliário possui bons imóveis. Se aquele inquilino sair e ele diminuir seus rendimentos, pode ser que a cotação caia. Aí é uma boa oportunidade para você que estaria acompanhando esse fundo imobiliário. Hoje ele já é uma oportunidade, né? 26% de desconto. Mas se a taxa Selic continuar subindo, o fundo imobiliário diminuir seus rendimentos, pode ser que a cotação caia mais ainda. Próximo fundo, BTAL11. Esse fundo aqui é um pouco diferente, porque ele é um agrologística. Ele possui galpões logísticos voltados ao segmento agro. Isso eu acho bem interessante. Ele custa nesse exato momento R$ 68, PVP 0,62, ou seja, 38% de desconto, dividend yield 13,21%. Olha só, dividend yield um pouco maior aqui, né? Esse fundo imobiliário deve ter algum risco maior do que aqueles outros. Vamos ver isso. Ele conta hoje com 11 ativos, sendo 10 ativos físicos e um CRI. Então, esse CRI é o que aumenta, na minha opinião, o risco desse fundo imobiliário. Até então, aumenta a sua rentabilidade. Só que um tempo atrás, ele tinha participação em 2 CRIs. Desses dois,
um deu problema. Ele teve que executar uma garantia, pegou uma fazenda, e acredito que por isso ele esteja tão descontado, porque muita gente perdeu a confiança na gestora. De qualquer forma, olhando aí para o longo prazo, se a gestora não ficar fazendo essa meta de colocar a CRI dentro de um fundo imobiliário de tijolo, cara, ele possui bons imóveis e isso eu achei bem interessante, né? Pegar galpões logísticos e colocar ali no setor agro. Não sou muito chegado em Fiagro, por exemplo. Eu sei que muita gente gosta, eu não sou muito chegado. Então, ter um galpão logístico assim, na minha opinião, é bem tranquilo para a gente diversificar a carteira de investimento. Mas continuando aqui, perceba que da receita, 0% vem da Bahia. E na Bahia está localizada justamente a fazenda, cadê, ó? Justamente a fazenda que o BTL11 pegou executando a garantia. Então, esse ativo aqui, pelo visto, ainda não está gerando renda para o fundo imobiliário. E quanto aos tipos de ativos, pode ver que 16% vem daquele CRI, por isso que isso aqui é tão arriscado, e o restante dos ativos físicos, ó, armazém graneleiro, complexo industrial de sementes, terminal de transbordo intermodal e todos esses outros que você está vendo aí, sendo que 38% são operadores logísticos, 21% açúcar e álcool, 26% revenda de insumos, 15% etanol de milho. Seus contratos 100% são atípicos, isso é bem interessante, sendo que 100% também são reajustados pelo IPCA. Seus contratos vão vencer em aproximadamente 7 anos, sendo 72% entre 2031 e 2035. Muito tempo então pela frente, né? Praticamente 6, 7 anos aí pela frente. E agora eu quero saber de você, nesse exato momento, quais fundos imobiliários hoje são oportunidade? Quais deles estão pagando bem, estão com desconto? Que você está comprando? Comenta aí, sua participação é muito importante aqui para o canal. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.